A voz do meu pai ribombou pela sala de jantar como um trovão que rasgou o ar quente daquela noite de verão em Braga. Tu és a vergonha desta família, Rafael. Um homem que gosta de outros homens. Não quero um filho assim debaixo do meu teto. Os talheres caíram com estrondo sobre a mesa, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Eu estava ali, de pé, com o telemóvel ainda na mão onde o pai tinha visto as mensagens para o Lucas, o meu namorado há 2 anos. O meu coração batia descompassado, mas algo dentro de mim, uma força que eu nem sabia que tinha, manteve-me firme. A minha mãe cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas que não caíam. O meu irmão mais velho, Pedro, olhava para o chão, enquanto a minha irmã Ana murmurava algo inaudível. A mesa estava posta para o jantar de aniversário do pai, com o bacalhau assado e o vinho verde que ele tanto gostava. Era suposto ser uma celebração, mas transformou-se no pior pesadelo da minha vida. Eu tinha 27 anos, trabalhava como designer gráfico numa pequena agência em Guimarães, e escondia a minha verdade há tanto tempo que quase me convenci de que podia continuar assim para sempre. Mas o amor pelo Lucas, aquele professor de história com o sorriso gentil e os olhos castanhos profundos, tinha-me dado coragem para sonhar com uma vida autêntica. Pai, por favor, deixa-me explicar, comecei, a voz trêmula mas determinada. Ele levantou-se da cadeira, o rosto vermelho de raiva, apontando o dedo para mim como se eu fosse o diabo em pessoa. Explicar o quê? Que andas a corromper a nossa família? Que vais para Lisboa encontrar esses desviados? Sai da minha casa. Agora. As palavras cortaram-me como facas. Eu sabia que a minha família era conservadora, vinda de raízes católicas fortes no Minho, onde as tradições pesavam mais do que as leis progressistas de Lisboa. Portugal podia ser um dos países mais abertos da Europa para os direitos LGBT, mas naquela casa, na nossa rua estreita com as casas de granito, o tempo parava nos anos 50. Peguei no meu casaco e na mochila que estava perto da porta, os olhos da minha mãe suplicando em silêncio. Não disse adeus. Saí para a noite quente, o ar cheirando a pinheiros e a terra molhada após a chuva da tarde. As lágrimas vieram só quando cheguei à estação de comboios, sentado no banco frio à espera do último para Lisboa. O Lucas tinha-me enviado uma mensagem horas antes. Não consigo esperar para te ver este fim de semana. Amo-te. Agora, eu ia ter de lhe contar tudo. O comboio partiu, e enquanto as luzes de Braga ficavam para trás, senti um misto de libertação e pânico absoluto. Quem era eu sem a aprovação deles? Um filho rejeitado, um homem gay num mundo que ainda julgava em sussurros. Cheguei a Lisboa de madrugada, o Tejo brilhando sob as luzes da cidade. O Lucas esperava-me na estação do Oriente, o seu abraço quente foi o primeiro conforto verdadeiro. Vais ficar comigo, amor. Vamos resolver isto juntos, disse ele, a voz calma como sempre. O seu apartamento pequeno no bairro Alto era um refúgio, com pôsteres de livros antigos e plantas nas janelas. Ali, pela primeira vez em anos, chorei abertamente nos seus braços, contando cada palavra do pai, cada olhar da família. O Lucas ouviu, sem interromper, e depois preparou um chá, sentando-se ao meu lado. A dor é real, Rafael. Mas isto não define quem tu és. Tu mereces ser feliz. Nos dias seguintes, a realidade bateu forte. Telefonei para o meu emprego, expliquei que precisava de tempo, mas sabia que não voltaria. A agência era pequena, e o patrão, embora discreto, não lidaria bem com dramas familiares. O Lucas trabalhava numa escola secundária em Lisboa, rodeado de jovens que lutavam com as mesmas questões. Ele apresentou-me a um grupo de amigos, a Sofia, uma lésbica ativista que organizava eventos na Casa do Arco-Íris, e o Tiago, um amigo bissexual que era programador e me ofereceu contactos para trabalho freelance. Pela primeira vez, senti que tinha uma família escolhida, pessoas que me viam sem julgamentos. Mas o vazio da rejeição do pai não desaparecia. À noite, acordava com pesadelos, revivendo o momento na sala de jantar. O meu telemóvel enchia-se de mensagens da mãe, suplicando que voltasse, mas o pai proibia qualquer contacto. Ele vai acalmar, dizia a mãe por voz. Mas eu sabia que não era assim tão simples. Eu precisava de reconstruir-me. Comecei a trabalhar em projetos de design para clientes online, focando-me em campanhas para marcas inclusivas. Cada ilustração que criava, cada logótipo que desenhava com cores vibrantes, era um ato de afirmação. O Lucas e eu passeávamos pelas ruas de Lisboa, de mãos dadas às vezes, sentindo o vento do rio, e nesses momentos eu sentia que talvez pudesse ser inteiro. No entanto, o conflito interno rugia. Seria eu egoísta por escolher o meu amor? A sociedade portuguesa tinha avançado, casamento igual desde 2010, leis de adoção, mas na minha cabeça ecoavam as palavras do pai. Certa tarde, na Praça do Comércio, enquanto via os turistas, questionei-me sobre o futuro. O Lucas notou a minha distância e parou-me. Rafael, o teu crescimento começa aqui.
Aceita que a dor faz parte da jornada. As suas palavras plantaram uma semente. Eu não era só a vítima da rejeição, era um homem capaz de amar e de ser amado verdadeiramente. As semanas transformaram-se em meses e o apartamento do bairro Alto tornou-se o meu novo mundo. Lucas e eu acordávamos cedo, ele para a escola e eu para o computador, onde projetos freelance chegavam aos poucos graças aos contactos do Tiago. O meu primeiro grande trabalho foi uma campanha para uma marca de roupa sustentável que celebrava a diversidade, cores do arco-íris discretas, mas presentes. Quando vi o meu design aprovado e publicado nas redes, senti uma onda de orgulho que nunca tinha experimentado antes. Vês? Isto é teu, disse Lucas, beijando-me a testa enquanto bebíamos café na varanda com vista para os telhados vermelhos. Mas nem tudo era luz. Certa noite, uma mensagem da mãe chegou: o teu pai ainda não quer falar, mas eu sinto a tua falta todos os dias. Li e reli, o peito apertado. Respondi apenas: também sinto, mas não pedi para voltar. A Sofia organizou um jantar em casa dela no Príncipe Real, com o grupo todo. Lá, ouvi histórias parecidas. O Pedro, que tinha sido expulso de casa em Évora, agora era chefe num restaurante Michelin. A Maria, que tinha perdido o contacto com os avós mas encontrara amor numa mulher de Aveiro. A família não é só sangue, Rafael. É quem fica quando tudo desaba, disse ela, passando-me o prato de pastéis de bacalhau. O Lucas e eu começámos a discutir mais. Não brigas grandes, mas pequenas fissuras. Ele queria que eu fosse à marcha do orgulho com ele, eu hesitava, com medo de que fotos chegassem a Braga. Não podes viver escondido para sempre, argumentou ele uma noite, a voz cansada após um dia difícil na escola onde um aluno tinha sido alvo de bullying homofóbico. Eu sabia que tinha razão, mas o medo ainda me paralisava. Decidi ir à marcha, mas só como observador, de longe. Vi as bandeiras, ouvi os gritos de liberdade, e algo dentro de mim mexeu. No final, Lucas encontrou-me na multidão e puxou-me para o meio. Dançámos até o sol nascer, e pela primeira vez senti que não estava sozinho no mundo. No trabalho, um cliente grande, uma agência de turismo que promovia Lisboa como cidade inclusiva, pediu-me um rebranding completo. Trabalhei dias e noites, dormindo pouco, mas quando entreguei o projeto e ele foi aceite, o contrato veio com um salário que permitia alugar o nosso próprio apartamento em Alfama. Mudámos-nos num fim de semana chuvoso, caixas por todo o lado, e Lucas pendurou uma fotografia nossa tirada no Tejo. Aqui começa a nossa história verdadeira, disse ele. Eu sorri, mas no fundo ainda carregava a ferida do pai. O telefone tocou uma vez, era o Pedro, o meu irmão. A mãe chora todas as noites. O pai diz que estás morto para ele. Desliguei, o peito pesado. Aos poucos, comecei a fotografar a cidade, não só para trabalho, mas para mim. As ruas estreitas, os rostos dos velhos que ainda murmuravam contra os modernos, os casais gays de mão dada que ignoravam os olhares. Cada clique era uma afirmação. Lucas lia os meus textos curtos que acompanhavam as fotos e encorajava-me a publicar num blog. Mostra ao mundo quem tu és agora. O blog ganhou seguidores, e com eles veio a primeira oportunidade de exposição numa galeria pequena no Chiado. Preparei as peças com o coração acelerado. Na abertura, Lucas estava ao meu lado, orgulhoso. Vi o meu reflexo no vidro da janela e, pela primeira vez, gostei do homem que vi. Mas o passado não me largava. Uma carta chegou, sem remetente, só a letra da mãe, reza por nós. Guardei-a na gaveta, mas não respondi. O Lucas notou a minha tristeza e propôs uma viagem curta a Sintra, só para ver de longe a casa da família. Recusei. Ainda não estou pronto. Ele respeitou, mas via preocupação nos seus olhos. A nossa relação aprofundava-se, mas eu sabia que precisava de resolver o nó dentro de mim antes de podermos construir algo sólido. O verão chegou quente e o meu blog de fotografia começou a ser partilhado por influenciadores LGBT portugueses. Uma revista online pediu uma entrevista, do armário à luz, a jornada de um designer de Braga para Lisboa. Aceitei, com o Lucas ao lado para me dar força. As palavras saíram devagar, honestas, a rejeição, a dor, a reconstrução. Quando o artigo saiu, as mensagens inundaram o telemóvel, jovens de todo o país dizendo obrigado por me fazer sentir menos sozinho. Pela primeira vez, a minha dor servia para algo maior. No trabalho, a agência de turismo ofereceu-me um contrato fixo. O salário permitiu-nos viajar, um fim de semana em Porto, outro em Faro. Em cada cidade, Lucas e eu caminhávamos de mãos dadas, sem medo. Mas em Braga, quando passámos perto da autoestrada, o coração acelerou. Não vamos lá, pedi. Ele concordou. De volta a Lisboa, organizámos um jantar em casa com o grupo todo. A Sofia trouxe a namorada nova, o Tiago contou sobre o seu projeto de app para apoio psicológico LGBT. Rimos, partilhámos vinho,
e senti que a minha vida estava a ganhar forma. Porém, uma crise veio. Lucas recebeu uma oferta de emprego em Londres, 1 ano, com bom salário. Podes vir comigo, disse ele. Eu hesitei. O meu contrato em Lisboa estava a correr bem, o blog crescia, a galeria marcara nova exposição. Não quero deixar tudo o que construí. Discutimos pela primeira vez a sério. Ele acusou-me de ter medo de compromisso, eu disse que ele não entendia o meu apego à terra que me tinha acolhido. Ficámos 2 dias sem falar muito. Na terceira noite, ele voltou cedo e abraçou-me. Escolho-te a ti, sempre. Fico. A reconciliação foi doce, mas deixou uma marca, eu precisava de mostrar que também escolhia ele todos os dias. A exposição na galeria foi um sucesso. Vendi quase todas as peças. Um crítico escreveu, Rafael Mendes transforma a dor em beleza. Lucas chorou de orgulho. Naquela noite, deitados no sofá, ele disse, tu cresceste tanto. Eu sorri, mas sabia que ainda havia um pedaço partido. O pai continuava em silêncio. A mãe enviava fotos dos netos do Pedro, sem comentários. Eu guardava tudo, esperando o dia em que a ferida cicatrizasse sozinha. O outono trouxe chuva e novidades. O pai teve um problema de saúde, um infarto leve, segundo a mãe contou por telefone, a voz trêmula. Ele pergunta por ti às vezes, mas não admite. Não fui. O Lucas insistiu que eu devia, mas eu respondi que a minha presença só pioraria. Em vez disso, enviei flores anónimas para o hospital. A culpa misturava-se com raiva. Porque só agora? O meu trabalho ganhou um Prémio Nacional de Design Inclusivo. A cerimónia foi em Lisboa, no Pavilhão do Atlântico. Lucas foi o meu acompanhante, de fato escuro, bonito como sempre. Quando subi ao palco, pensei no pai, ele teria orgulho se eu fosse normal. O pensamento doeu, mas o aplauso curou. Depois, a Sofia convidou-me para falar num evento na universidade sobre identidade e família. Preparei o discurso com cuidado, contando a minha história sem amargura. Os estudantes aplaudiram de pé. Um rapaz de 20 anos aproximou-se depois, obrigado. O meu pai também me rejeitou. Agora sei que posso sobreviver. Abracei-o. Em casa, o Lucas e eu falámos sobre o futuro, talvez adoção, talvez casamento civil simples. Quero construir uma família que nunca te rejeite, disse ele. Eu concordei, o coração cheio. Mas a carta chegou dias depois, o pai estava melhor, mas a empresa familiar em Braga enfrentava problemas financeiros. A mãe pedia ajuda discreta. Enviei dinheiro através dela, sem nome. Era o meu sacrifício silencioso. O Lucas teve uma crise própria, um aluno seu tentou suicídio após bullying homofóbico. Ele ficou devastado, culpando-se por não ter visto os sinais. Passei noites acordado com ele, ouvindo, consolando. Tu salvaste tantos só por existires, disse-lhe. A nossa relação fortaleceu-se na vulnerabilidade mútua. Eu comecei a voluntariar na Casa do Arco-Íris, ajudando jovens com design de cartazes e sites. Cada sorriso recuperado curava um pouco da minha própria dor. O inverno trouxe frio e uma viragem. A mãe ligou chorando, o pai tinha visto o artigo da revista online, partilhado por um primo. Leu tudo, ficou em silêncio 2 dias. Depois perguntou por mim. Ele quer ver-te, Rafael. Diz que errou. O meu corpo tremeu. Lucas segurou-me a mão enquanto eu respondia, ainda não. Preciso de tempo. Mas o tempo corria. A empresa do pai quase falia. Um investidor retirou-se ao saber de problemas familiares. O Pedro ligou, ele reconhece que te tratou mal. A mãe não dorme. Vem, por favor. Eu consultei o Lucas, a Sofia, o grupo. Todos disseram a mesma coisa, a decisão era minha, mas o perdão podia libertar-me. Decidi ir, mas só falar com a mãe primeiro. Encontrei-a num café em Guimarães, longe da casa. Ela chorou, pediu desculpa por não ter defendido. Eu tinha medo dele também. Abracei-a. Voltei a Lisboa mais leve. O Lucas e eu planeámos o Natal só nós dois, com árvore pequena e luzes. Mas o telefone tocou no dia 23, era o pai. A voz rouca, filho, posso falar? Ouvi, sem interromper. Ele admitiu o erro, disse que o medo e o orgulho cegaram. Vi as tuas fotos. Vi o homem que te tornaste. Quero pedir perdão. Lágrimas caíram. Marquei um encontro para depois do Natal, na nossa casa nova. A noite de Natal foi tranquila. Lucas e eu trocámos presentes, um álbum de fotos da nossa vida juntos. Beijámo-nos sob as luzes, e eu senti paz pela primeira vez em meses.
O dia chegou. Eles bateram à porta, o pai, a mãe, o Pedro e a Ana. O pai estava mais magro, o cabelo mais branco. Entraram devagar, olhando o apartamento, as fotos nossas nas paredes. O pai parou diante de uma imagem minha e do Lucas no Tejo. Bonita, murmurou. Sentámo-nos. O silêncio foi longo. Eu errei, Rafael, começou ele, a voz falhando. Chamei-te de vergonha porque tinha medo do que os outros diriam. Perdi um filho por causa do meu orgulho. Vi o teu sucesso, li as tuas palavras e percebi que o vergonha sou eu. A mãe chorava. O Pedro concordou, todos nós falhamos contigo. Eu ouvi, o peito apertado mas firme. Lucas ficou ao meu lado, mão na minha. Eu perdoo, disse por fim. Mas não volto a esconder quem sou. Esta é a minha vida. Esta é a minha família também. O pai assentiu, lágrimas nos olhos. Abraçámo-nos, um abraço desajeitado, mas verdadeiro. A mãe cozinhou conosco, o Pedro e a Ana contaram novidades. O jantar foi simples, mas cheio de esperança. Meses depois, o pai veio a Lisboa para uma exposição minha. Viu o Lucas e apertou-lhe a mão. Cuida dele, disse. Eu sorri. A ferida cicatrizou, não desapareceu, mas agora doía menos. A reconciliação familiar após rejeição por orientação sexual é sempre possível quando há arrependimento genuíno. Verdadeiro ou falso?